E aí, tudo bem? Sou Rodolfo Guimarães, gestor de automações, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre algo que é extremamente incômodo para quem tem um WhatsApp. Eu não tenho dúvida que se você é gestor, piora mais ainda é você pegar seu WhatsApp com várias mensagens perdidas e o pior, com muito dinheiro perdido dentro do seu WhatsApp. Ó, olha só que dor isso daqui, ó. Você vê o WhatsApp assim, ó, lotado, e você não consegue responder, e você não consegue saber quem é seu cliente, quem vai comprar, quem não vai, por quê? Nem uma etiquetinha aqui dentro do WhatsApp você consegue colocar. Já vou te dar a primeira dica de hoje. Você pode vir aqui em etiquetas e você pode criar etiquetas aqui. Pode criar uma etiqueta de acompanhar, de prospecção, de ex-clientes, enfim. É uma das formas mais práticas e básicas para você automatizar algumas ações dentro do WhatsApp quando você quiser conversar com essas pessoas, quando você quiser segmentar essas pessoas. Mas eu não quero falar só sobre isso. Pelo contrário, eu quero falar sobre muito dinheiro que possivelmente você está deixando de ganhar. E uma das coisas que você precisa entender é que o WhatsApp, ele é uma fonte gigantesca de colocar dinheiro dentro do seu bolso. Em poucas ações e poucas campanhas você vai conseguir recuperar essas pessoas que estão perdidas dentro do seu WhatsApp. Mas Rodolfo, como que eu faço isso? Nessa conversa de hoje eu quero, WhatsApp automático, como transformar leads frios em leads ativos. É isso mesmo. Eu sempre falo para meus clientes, que eu sempre falo para meus alunos, os leads parados estão perdidos na sua base e hoje você tem a oportunidade de recuperar eles e você acha que é muito difícil fazer isso, mas eu vou mostrar para você que você não vai ter dificuldade para poder fazer isso. Tudo isso são oportunidades escondidas dentro do seu WhatsApp, mas só que você não tem uma gestão, você não tem uma organização e você não tem etiquetas para poder conversar com essas pessoas e fazer com que ela receba a mensagem no momento certo. Você está perdendo muito tempo, está aumentando o custo do seu funil de venda e cada vez vai ficando mais pesado para o seu bolso. Boa notícia é que existe um caminho inteligente de automações e estratégias no WhatsApp que eu vou explicar para vocês aqui como que vocês podem conduzir ao longo desse processo aí. Problema: leads esquecidos na sua base. Na correria do seu dia a dia, eu tenho certeza que você fica desesperado para poder fazer o que está aqui na sua frente. Você acaba esquecendo que os processos manuais, eles demoram muito para ser feitos. Todos os seus leads, eles acabam ficando perdidos. Ele fica um lead frio, ele não vai se tornar mais um cliente ativo. Então você precisa fazer o quê? Um aquecimento de lead. Você precisa estar conversando com essas pessoas sempre que você puder. Só que as pessoas, ela têm muita mania de simplesmente querer vender. Só que lead frio, você não pode simplesmente querer vender. Existe a fase de aquecimento, onde você manda conteúdo para essas pessoas para que elas possam consumir do seu conteúdo e no momento certo você poder vender para essas pessoas. Como que a automação aquece contato sem esforço manual? A automação não significa só um atendimento robótico. As pessoas, elas falam: eu não quero colocar automação porque um robô vai atrapalhar meu atendimento, vou perder vendas. Não, pelo contrário. Você nem precisa ter um robô ali atuando junto com você. Você precisa fazer com que os processos de atendimento eles sejam mais organizados possíveis para você. Por que eu tô te falando isso? Você ter medo de robotizar as coisas. Isso é horrível, isso é péssimo. Então o que você precisa começar a entender? Toda vez que você tem um atendimento, você precisa ter uma comunicação direcionada. Você precisa organizar a sua lista de leads, você precisa entender qual é a dor deles para você depois poder conversar com eles. Vamos imaginar uma coisa: se esse meu cliente, ele tem problema de coluna, eu entendo que ele entrou na minha base por esse motivo, por que eu tenho que simplesmente vender o remédio se eu não posso entregar vários outros tipos de conteúdo para ele antes dele fazer a compra? E é isso que a gente faz nesse momento da recuperação de venda. Tentar fazer com que ele volte e recomece a se conectar com tudo que você está fazendo. O que a gente gosta muito de trabalhar aqui? Uma abordagem natural. As pessoas, elas acham que você fica desesperado para poder vender. Não, você simplesmente precisa ter um fluxo mais direcionado para que você possa conversar com essas pessoas de uma forma mais natural. Mandar pequenas mensagens, não textos gigantescos. Isso acaba atrapalhando a sua conversão. Como que seria uma jornada personalizada? Toda jornada, ela precisa ser pensada. Como que você pensa nessa jornada? Se eu tenho um primeiro atendimento onde eu consigo organizar toda essa base, eu posso ter essa jornada personalizada. Eu dei um exemplo de uma pessoa que tem problema na coluna. Vamos pensar em 3, 4, 5 conteúdos que a gente pode enviar para essa pessoa para que ela pare de sentir dor na coluna. Vamos fazer depois? Vamos pegar essa pessoa que tem dor no joelho. Por que você não entrega conteúdo para essa pessoa? Isso você está fazendo o quê? Uma jornada personalizada para até ele decidir e fazer a compra com você. O que seria um foco estratégico? Saber que você tem 100 leads e criar estratégia para você cuidar desses 100 leads. E principalmente focado em negociações, focado em treinamento da sua equipe, para que ela sempre tenha na mão tudo o que precisa para poder vender para o seu cliente. Toda tecnologia cuida da repetição e a sua equipe, ela vai poder ficar focada no fechamento. Por que eu estou falando isso? Através de CRM, você vai ter todo esse tipo de interação, onde você vai poder fazer uma personalização
de cada fase que o seu lead está. E assim vai ficar muito mais fácil para você fazer essa recuperação ativa dos seus clientes. Quando eu falo que é uma recuperação ativa, é porque você vai atrás dos seus clientes, eles não vão simplesmente vir atrás de você. O que a gente conseguiu identificar aqui sobre o retorno financeiro disso daqui? A coisa mais fácil no mundo é fazer com que as pessoas, quem compre da gente, sejam as pessoas que sejam mais conhecidas da gente. Se em algum momento essa pessoa ela já foi impactada, você já conseguiu conversar com ela, você tem no mínimo até uns 30% aí de aumento do seu faturamento. Justamente porque se você fez essa jornada anterior, você vai ter essa recuperação. Agora, se você não fez, então infelizmente você não vai conseguir atingir esse número aqui. Empresas que aplicam estratégia de automação alcançam resultados expressivos. Recuperação de clientes. A gente coloca a etiquetinha em todo mundo. Se a gente organiza, a gente consegue mandar uma mensagem daqui a um dia, a gente consegue mandar uma mensagem daqui a 3 dias, daqui a 4 dias. Então a gente vai fazendo follow-up de contato com essas pessoas. O aumento da receita, ele vai ser gradual. E por que eu tô te falando que é gradual? Quando você pegar uma estrutura de um funil de vendas, automatizar ele e depois replicar para todas as outras fases que você tem, eu não tenho dúvida que você vai atingir esse faturamento. Por que eu tô falando sempre nessa recuperação? Porque você já sabe sobre tráfego. Tráfego é algo que está ficando cada vez mais caro e tem algumas coisas acontecendo aí na meta que infelizmente até os números de WhatsApp eles estão sumindo, estão desaparecendo. E possivelmente o que vai acontecer? Você, como usuário, vai poder esconder o seu número de WhatsApp para a gente não ficar disparando. Isso é um crime, isso é horrível. Não sei nem como é que eu vou viver depois disso daí, mas tudo na vida tem um jeito e graças à inteligência artificial. E por que eu tô te falando isso? Porque quando você deixa de investir em tráfego e começa a fazer essa recuperação, você vai reduzir muito o seu custo operacional. Não só de você ir em busca dos seus clientes, fazer com que a sua equipe fique desesperada para poder buscar novos clientes, mas só que você vai otimizar a rotina da sua equipe, vai ficar muito mais fácil para eles venderem. Por quê? Vai ter tudo etiquetado, tudo organizado e a sua venda vai acontecer com naturalidade. E quando a venda acontece com naturalidade, o que vai acontecer? Crescimento da sua empresa e o aumento de faturamento. O lead está ficando muito caro, o tráfego ele está ficando extremamente competitivo. Então o que você precisa fazer? Reativar toda essa base dos seus clientes que estão perdidos. Você precisa reaquecer ele. São conteúdos programáticos que eu deixo para a pessoa poder receber via o seu WhatsApp. Ah, Rodolfo, isso demanda muito tempo. Demanda para você que não trabalha aqui com a RG Digital e não tem a gente criando todo esse fluxo para você. Porque não é simplesmente falar, ah, imagina, é muita coisa. Sim, é muita coisa que você precisa fazer. Mas depois que você tem o processo, eu não tenho dúvida, tudo vai funcionar perfeitamente. Por que eu falo também que é muito mais fácil você recuperar essas pessoas? Porque essas pessoas já conhecem a sua marca, elas já sabem quem é você. Isso é um estímulo para você poder fazer com que essa pessoa compre mais rápido e você vai ter um menor custo de aquisição. Poder de automação estratégica. Separei algumas coisas aqui para a gente poder conversar sobre isso. Base de leads frios. O que seria? Contatos que já demonstraram interesse, mas que estão inativos. Como que você consegue ver isso? Através de etiquetas, para que você consiga conversar com eles no melhor tempo possível. Você pode automatizar o seu WhatsApp. Eu estou te falando de você colocar etiquetinha dentro do seu WhatsApp. Só que existem plataformas que você pode fazer isso. Tem algumas que ao longo desse processo das aulas que a gente for construir aqui, eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer e devem fazer isso o quanto antes e o mais rápido possível. E tudo isso para quê? Para você ter as mensagens personalizadas e criar fluxo inteligente. Para de simplesmente ficar disparando em spam. Isso só afasta mais ainda as pessoas. Então você precisa conversar com elas, você precisa saber sobre a dor delas, ter o interesse dela em conversar com você. O que seria essa reativação? Leads que voltam a interagir com a sua marca. Por que eles vão voltar a interagir com a sua marca? Porque você parou de vender momentaneamente para eles e está entregando conteúdo. As pessoas gostam de receber coisas boas no seu WhatsApp, ter links para que elas possam compartilhar com outras pessoas. Tudo isso existe estratégia. Você imagina que a pessoa ela recebe dentro do WhatsApp dela um conteúdo da sua própria empresa e lá embaixo vem um link onde ela nem sai do WhatsApp. Ela clica nesse link e aparece aquela tela de compartilhamento que ela pode compartilhar com até 5 pessoas, 5 grupos. Então isso é um fluxo inteligente que você pode fazer no WhatsApp. E quando você começa a construir tudo isso, não tenho dúvida que a sua conversão ela vai aumentar. Por quê? Essas pessoas que estavam esquecidas, elas vão começar a entender que você tem qualidade, conteúdo, que precisa do seu serviço. O que vai acontecer? Vai transformar todos eles em cliente ativo. Todos não, porque a gente vai trabalhar aqui numa base de 30%. A automação ela pode ser um divisor de água em você crescer e você deixar de crescer. Crie automações inteligentes dentro do seu WhatsApp para que você possa realmente recuperar essa base de alunos inativos. Alunos não, né? Pode ser de clientes também. Benefícios diferentes áreas da sua empresa. Para o marketing, melhorar o ROI das campanhas anteriores. Se você não sabe o que é ROI, retorno sobre o investimento dessa campanha. Então, se você estava com seu lead muito caro, gastando, não conseguindo conversão, você pode pegar essas campanhas
campanhas e melhorar o ROI daquelas campanhas que você criou. Aproveitamento máximo da base existente. Organizar essas pessoas, colocar todo mundo dentro do CRM e fazer os follow-ups necessários e saber de onde que está vindo, qual é a campanha, por que eles estão convertendo ou não. E o que é melhor é você ter dados mais precisos sobre o comportamento do seu lead. A gente ter um menu automático o menos robotizado possível. Você pode inclusive colocar inteligência artificial que não tem problema nenhum, que funciona perfeitamente. Para você vender, por que você precisa ter automação? Mais tempo de negociações avançadas. Por que eu estou falando sobre isso? Pego muito problema de atendente, ele está aqui conversando no WhatsApp com o futuro cliente. Alguma coisa vai acontecer com ele que ele vai deixar de responder, ele vai atender uma pessoa pessoalmente, ele vai ali no banheiro, ele vai fazer... E aquela pessoa que acabou perguntando onde é que está o link? Como que funciona? Como que eu faço para pagar? Essa pessoa ela vai acabar esquecendo de conversar com ela. Essa margem de negociação que você pode fazer de forma avançada, é só esse seu cliente ele colocar uma etiquetinha nele, organizar, me lembre daqui a 5 minutos, me lembre daqui a 10 minutos que eu tenho que conversar com essa pessoa novamente. Essa pessoa ainda não me respondeu. Então isso é uma forma avançada de você recuperar essas pessoas. E quando você consegue recuperar esses leads que estão ali perdidos em fases de negociações avançadas, você vai aumentar a sua taxa de conversão, o seu ciclo de vendas ele vai se tornar um pouco mais curto. Por quê? Se o seu atendente ele coloca uma etiqueta nesse cliente, ele vai lembrar dele. O que vai acontecer? Esse seu ciclo de venda que ele vai lembrar só daqui a um dia, daqui a 2 dias, o que vai acontecer? Vai ser muito mais curto. E para gestor, eu sou um cara que adora ficar contando lead, organizando base, fazendo tudo o que a gente pode para a gente poder reduzir os custos operacionais. Então, eu sei que eu tenho um lead perdido do ano passado, eu vou atrás dele. Por quê? Eu tenho etiqueta, eu lembro quando ele entrou, eu lembro de qual campanha que ele veio. Então, é importante você reduzir isso daqui, porque você vai ter um aumento no faturamento sem novos investimentos. O que quer dizer isso? Se você consegue organizar a sua base para que você consiga vender para elas mais vezes, o seu aumento de faturamento ele vai ser melhor. Então, o seu CAC, para você ter um novo custo de cliente, ele vai reduzir muito. Porque você está usando aquela base antiga, você já chamou essa pessoa e só está aquecendo, só está fazendo com que ela compre no momento esperado para ela, mantendo ela sempre aquecida. E eu não tenho dúvida que quando você tem todo o controle sobre tudo que você está fazendo, a sua equipe ela vai se tornar muito mais produtiva e focada. Por quê? Você é um gestor que está olhando para isso. Você é um gestor tendo a qualidade de ver o atendimento de cada pessoa, que está ali sempre pronto para poder falar, mas aquela pessoa está perdida, mas você pode melhorar esse processo aqui, mas você pode fazer isso daqui. Então isso vai fazer com que a sua equipe ela se torne muito mais produtiva e focada. Eu quero te explicar como que você pode implementar a automação no seu WhatsApp. Primeiro de tudo é fazer uma grande análise na sua base. O que você precisa fazer nessa análise? É você pegar toda a sua base e organizar. Como que eu faço isso, Rodolfo? Você pode baixar todo o seu WhatsApp ou você também pode salvar todos os seus contatos no Google. Lá no Google você inclusive pode fazer isso também, de baixar todos os seus contatos e organizar toda a sua base. Mas se você não tem isso organizado, não tem problema. O que você pode fazer com isso? Você pode criar fluxos, desenvolvendo a jornada personalizada para cada segmento. Eu tenho uma campanha que eu falo que é de reativação de base. O que eu faço muito para os clientes? É essa a estratégia. É pegar todos os contatos dele e organizar. E o que eu faço com isso? Eu preparo um fluxo extremamente inteligente para poder conversar com essa pessoa. Um exemplo que eu vou te dar. Oi, tudo bem? Bom dia. Como que você tá? Tô vendo que você já esteve aqui no meu estabelecimento. Gostaria de te dar um presente. Você é realmente o Rodolfo? Aguarda o momento que essa pessoa quiser responder você. E isso você só consegue através de automações. Quando essa pessoa responde, ela vai achar que é o quê? É o humano que está respondendo ela. E aí depois você vai continuar esse fluxo naturalmente. Então isso é o quê? Criação de fluxo inteligente para poder você depois segmentar cada pessoa dessa. Então você tem 1000 leads perdidos lá dentro. É isso que você precisa fazer. Segmentar todos eles para a gente poder saber e colocar ele nesse aquecimento de leads. O que você precisa fazer? É implementar isso daqui. Configurar uma ferramenta de automação que a gente tem. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa fazer a aquisição dessa ferramenta e integrar tudo isso no CRM para ele poder ficar muito mais bonito e muito mais prático para a sua equipe. E o que você precisa fazer após isso? Criar um monitoramento. Esse monitoramento ele pode vir através de dashboard, de planilhas. O que é importante? É você ter esses resultados para você poder acompanhar e sempre estar otimizando os seus fluxos, que é algo que é extremamente preciso. Espero que eu tenha te explicado como que você pode implementar essas automações no seu WhatsApp. E eu quero trazer algumas reflexões aqui para você que é dono de negócio. Quantos leads estão dormindo na sua base agora mesmo, esperando apenas uma mensagem para se tornarem clientes ativos? Isso aqui é uma pergunta muito profunda, mas só que eu sei que você vai simplesmente ficar perdido com ela. Por que eu tô falando isso? Porque isso daqui
aqui é uma das primeiras perguntas que eu faço para novos clientes, porque eles não sabem. Eu falo para eles assim, antes da gente fazer toda a extração do WhatsApp para poder organizar a base dele, eu pergunto para ele: me fala uma coisa, quantas pessoas você acha que tem dentro do seu WhatsApp aí? Ah, eu acho que tem umas 900 pessoas. Legal, 900 pessoas. Aí se tiver atendente, então pergunta para sua atendente aí quantas tem. Aí ela acha que ela trabalha muito, aí ela fala que tem 500 leads lá dentro. Ah, tem 500 conversas, eu falo com as pessoas o dia inteiro. Você faz a extração desse lead, sabe o que acontece? Tem 2.000 pessoas lá dentro, tem 3.000 pessoas lá dentro e você organiza todo mundo. Então, eu acho que você precisa ter uma automação no seu WhatsApp para realmente ser divisor de água dentro do seu atendimento. Entre uma operação, ela só se mantém porque cresce com eficiência e inteligência. Então me diz, você acredita que a sua empresa ela está aproveitando ao máximo os leads que você tem? Eu acredito que você não esteja aproveitando o máximo. E essa reflexão aqui é da forma que eu quero terminar essa aula aqui. Pense nisso, entenda que a gente pode te ajudar e o que você precisa fazer é simplesmente clicar no link aqui da descrição para você marcar uma reunião aqui comigo, eu te explicar como que a gente pode implementar para você ou te ensinar, inclusive, como que você pode fazer sozinho aí para o seu estabelecimento. Não esqueça, deixa seu like aqui para a gente poder ter mais engajamento aqui nesse canal e, claro, você tem que compartilhar, porque eu acho que vai ficar muito bacana, mas muito bacana esse vídeo chegando para todas as pessoas que você conhece. Um abraço aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.